Amém. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Versículo 13 e 14. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Por isso digo, vivam pelo Espírito, versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Paulo diz que nós fomos libertos por Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, se fomos libertos por Cristo, estamos livres. Mas estamos livres do quê? Estamos livres para quê? Ontem eu estava assistindo um filme que a Cristina tinha gravado sobre um senhor de escravos do Brasil que mandou um capitão de um navio lá na África, Daomé, para buscar escravos, para reativar o tráfico de escravos. E parece-me, não tenho certeza, que é baseado numa história verídica. E ali mostra uma cultura dominante, todos eles eram africanos, exceto o capitão do navio, um padre que tinha lá, e algumas outras pessoas. A cultura dominante era a cultura de Daomé, onde eram todos negros, africanos. E eles dançavam, eles se regozijavam, mas daí a pouco eles trazem os escravos, todos amarrados uns aos outros por cordas, presos aqui no pescoço, e fazia aquela tipo uma fila indiana. E interessante que quando o capitão vai conversar com um dos líderes lá que falava em inglês, ele disse assim: nós, na verdade, estamos salvando a vida destes escravos. Porque se nós não os estivéssemos vendendo como escravos, eles seriam mortos, seriam oferecidos aos nossos deuses. Então estamos salvando a vida. Que conceito estranho, né? Salvando a vida e entregando a escravidão. Eu imagino como aquelas pessoas, e este foi o clamor por muitos séculos, desses que foram trazidos como escravos para o Brasil, para os Estados Unidos e outros lugares da América, o clamor do coração deles por liberdade. Assim também éramos nós, espiritualmente, nós éramos escravos da lei, conforme nós vimos, escravos do pecado, nós não conseguimos nos libertar, mas Cristo nos libertou. Então, do que estamos livres e para que estamos livres? Eu gostaria de começar respondendo essa primeira pergunta: do que nós somos livres? Do que nós somos libertos? Nós somos libertos do domínio do pecado. Paulo vai falar sobre isso aqui nesse texto. Ele diz assim: nós somos livres, então agora que eu estou livre para fazer o que eu quero. Paulo diz: não, eu estou livre para não fazer a vontade da minha carne. Ele diz no versículo 13 o seguinte: não usem sua liberdade para pecar. E outra tradução diz assim: não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Então nós não devemos pensar em momento algum que a liberdade que nós temos tem a ver com a gente querer fazer qualquer coisa na carne. Esta não é a liberdade que nós temos como cristãos. Esta semana na nossa célula, tem uma irmã, a irmã Márcia, ela trouxe à tona essa discussão. Se eu estou livre em Cristo, eu posso fazer o que eu quiser. Paulo diz: não, você está livre para não fazer a vontade da sua carne. A liberdade que nós temos em Cristo é para não fazer as coisas da carne. Graças a Deus, Jesus Cristo me livrou da minha escravidão, à minha carne. Houve um tempo que eu estava em terrível escravidão à minha carne, mas agora eu tenho liberdade em Cristo Jesus. Pois eu não tenho mais que seguir a carne. Eu não tenho mais que seguir a carne. Paulo diz em outro lugar, em Romanos, que o pecado não terá domínio sobre nosso corpo mortal. Eu vou ler o texto, você não precisa ler, ele diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado.
Ele diz agora, preste atenção: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Conforme a gente viu em Gálatas, antes nós éramos escravos do pecado, ele nos dominava. Não tínhamos como escapar dele, mas pela graça de Cristo, nós somos libertos, diz Paulo. E agora nós temos a capacidade, pela graça, de não permitir que o pecado continue dominando os nossos corpos, fazendo com que nós obedeçamos seus desejos. E ele continua: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, Cristo me capacita para que eu não mais me entregue ao pecado. Ok? Diz que o pecado não me dominará. Em versículo 17, ele vai dizendo assim: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. E ele termina concluindo. Ele termina dizendo: vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Então eu fui libertado do pecado, mas eu também me tornei servo, eu me tornei escravo, só que agora escravo da justiça de Deus. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Portanto, Paulo diz assim: permaneçam nessa liberdade com que Cristo os libertou. Ele libertou você do poder da carne. Antes você não conseguia se libertar do poder da carne. Você até tentava, mas você não conseguia, porque você era prisioneiro do pecado. E a Bíblia diz que a Escritura, no caso ele está se referindo à lei, encerrou todos, ou tudo, debaixo do pecado. Nós estávamos presos, é como um prisioneiro. A palavra que Paulo usa é o verbo que é usado para um prisioneiro. Você está na cadeia e você não consegue sair. Você tenta, mas você não consegue, porque você é prisioneiro. Mas ele diz: agora vocês foram libertados do pecado. Então você está livre, ok? Então, significa que agora eu estou livre em Cristo para não mais fazer a vontade da minha carne. Nós não preciso mais, e você não precisa mais ficar preso a regras, leis, regulamentos. Então, agora eu vou tomar uma decisão. Eu vou me render à minha carne, vou fazer o desejo da minha carne, ou eu vou me render ao Espírito. E isso vem em muitas situações da nossa vida. E, na verdade, eu tenho que fazer a escolha. E, em cada situação, todos os dias nós temos que fazer a decisão. Se nós vamos ceder à nossa carne ou se nós vamos nos render ao Espírito. Antes eu tentava não ceder à carne, mas eu não conseguia. Mas Paulo diz que agora eu posso ter vitória se eu me rendo ao Espírito. Eu posso me render à minha carne, eu posso dar lugar às minhas emoções e eu posso lutar. E tudo, porém eu vou ser derrotado. Ou eu posso andar no Espírito e dizer: Senhor, não importa o que esta pessoa fez, não importa qual seja essa situação, não importa que o furacão chegou, não importa que eu vou perder meu emprego, não importa. Me ajuda, Senhor, a manter a atitude correta. Me ajuda a ter a atitude correta. E eu posso simplesmente ter vitória por causa dessa atitude, quando eu me rendo ao Espírito Santo. E assim, eu tenho vitória sobre essa situação. E sabe o que acontece? Quando você está lá, dando graças a Deus, porque você teve vitória na situação, vem outra situação. 5 minutos depois aparece outra. E assim é todo o dia todo. Você, cada hora, tem que fazer decisões. Vão surgir outras questões. É uma pessoa que vem na sua vida e te perturba. É alguém no trânsito que te fecha. É alguém que fala alguma coisa a seu respeito. É alguém que faz algo para você. 5 minutos depois você tem que escolher de novo. E eu posso escolher se eu quero andar ou não na carne. E eu posso novamente entregar esta situação e andar no Espírito. Porque Ele me capacita para fazer a vontade de Deus. Então veja, não é um tipo assim de uma coisa, uma vez para sempre. Eu aceitei Jesus, eu fui salvo pela graça, e agora eu não vou mais pecar, e agora eu não vou mais enfrentar situações da minha vida, não vou ter mais tentações. Não, não é assim. Eu fui crucificado com Cristo, quando eu aceitei a Cristo. Porém, cada dia eu tenho que reconsiderar a minha decisão de permanecer crucificado com Cristo. Resumindo, quando Cristo me salvou, Ele me libertou, primeiro, da punição do pecado. Já não estou
não serei mais punido, não tem mais penalidade para mim, estou salvo. Por isso a Bíblia diz, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é? Então, eu não conseguia guardar a lei, eu estava sob maldição, e estava destinado à morte eterna. Mas Jesus me salvou da lei, Ele me salvou do pecado, e Ele quebrou o poder da lei sobre mim, Ele quebrou o poder do pecado e da condenação do pecado. Mas a cada dia eu tenho que me colocar sob a direção do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo, para vencer as tentações que vêm na minha vida. Isso é o que a Bíblia chama de santificação. Alguém perguntou também numa célula essa semana. Então, a gente tem que se esforçar para ser santo. Tem uma tradução bíblica que diz, esforcem-se para buscar a santidade. Mas, na verdade, não é isso que diz. Santificação não é uma coisa que eu me esforço, porque senão eu estou voltando àquilo que a gente falou todos esses dias, estou voltando à lei, estou voltando aos regulamentos, estou voltando, eu me esforço, eu faço. Não, você não faz, você não pode. Você só pode quando você está em Cristo, como diz Paulo, posso todas as coisas em Cristo. Repita comigo, posso todas as coisas em Cristo. Fora dele eu não posso. Então isso é a santificação, quando eu me submeto ao Espírito Santo em cada uma dessas situações que aparecem em minha vida, as tentações, as lutas, eu me submeto ao Espírito. E o Espírito Santo que me trouxe a graça de Deus, me capacita para que eu possa vencer. E isso vai ser por toda a sua vida, a santificação vai continuar por toda a sua vida, até você chegar aos céus. Aí você vai ser para sempre também livre da presença do pecado. Amém? Bem, nós somos livres do pecado. Mas somos livres para quê? Em primeiro lugar, nós somos livres para amar a Deus. Quem procura se justificar pela lei, quem procura se justificar pelas boas obras, quem procura se justificar pelo esforço pessoal e pela religião, não ama a Deus de todo o coração. Eu vou lhe mostrar na Bíblia. A pessoa que tenta se justificar diante de Deus pelos seus próprios esforços, ela ama a si mesma mais do que a Deus. Não é? Porque ela não faz as coisas para a glória de Deus, ela faz as coisas visando seu próprio benefício. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, para que Deus me abençoe. Gente, nós vivemos no mundo do me, né? É eu, tudo gira em torno do eu. Agora, não sei se vocês já viram uma nova coisa que surgiu aí no Facebook, vocês que usam, né? Vocês que não são como eu, viciados em Facebook. Tem um negócio agora, várias pessoas já notei, elas fazem assim. Parabéns para mim no meu aniversário. Ah, faça-me um favor. Ainda hoje eu peguei uma amiga lá com uma dessas aí. Parabéns para mim no meu aniversário. Esse é o mundo do eu. E a gente está tão preocupado com a gente mesmo, que se alguém não me dá um aniversário, então um feliz aniversário, só para evitar problema, eu mesmo já me dou. Ah, faça-me um favor, né? Mas é o mundo do eu. É o mundo em que as pessoas amam mais a si mesmas do que a Deus. Assim também é aquele que tenta se justificar diante de Deus pela religião. Ah, eu sou religioso, eu cumpro todas as práticas da minha religião. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, eu me batizei, eu estou na igreja, eu canto no louvor. Não, você não vai se justificar jamais diante de Deus por aquilo que você faz. Porque se você está tentando fazer isso, isso mostra que você não ama Deus de todo o seu coração. Na verdade, você ama a si mesmo mais do que você ama a Deus. E você quer que Ele o abençoe por causa das coisas que você faz. Vou lhe dar um exemplo, como diz na Bíblia. O jovem rico. Quem se lembra dessa história? O jovem rico se aproxima de Jesus e fala, bom mestre, que hei de fazer, o que farei para herdar a vida eterna? Aí quando Jesus o interpelou, Jesus lhe disse assim, olha, você tem que guardar os mandamentos. Jesus começou por aquilo que ele conhecia. O que ele conhecia? A lei. Você precisa guardar os mandamentos. Ele diz, que mandamentos? Aí Jesus citou, olha, não adulterarás, não furtarás, honrarás teu pai e tua mãe. Jesus foi por aí, ele citou 5 ou 6 mandamentos. Mas todos os mandamentos que Jesus citou se referiam à relação horizontal, com o próximo. Jesus não citou os primeiros mandamentos dos 10 mandamentos. Olha que interessante. Ele foi algo que Jesus fez de propósito. Esse moço disse assim, não, mas eu guardo todos esses mandamentos desde a minha mocidade. E ele era jovem, então possivelmente que ele guardava desde que ele era criança. Né? Eu guardo todos esses mandamentos desde a minha mocidade. Ele guardava, ou achava que guardava, né, os mandamentos horizontais, certo? Os mandamentos para com o próximo, os mandamentos sociais. Porém, este moço tinha um problema. Ele amava mais o dinheiro que a Deus. O dinheiro era seu Deus.
E por amar o dinheiro mais do que a Deus, ele quebrou o primeiro mandamento, que diz: não terás outros deuses. Ele tinha um Deus, e ele estava quebrando este mandamento. E olha que interessante, quando um escriba, que era o mestre da lei, perguntou a Jesus qual era o maior mandamento, Jesus não citou nenhum dos 10 mandamentos. Jesus respondeu citando Deuteronômio 6,5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Jesus não citou nenhum dos 10 mandamentos, estão em Êxodo capítulo 20. Aquele jovem rico não amava a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. E ele, quando se chegou a Jesus, ele disse: bom mestre. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Jesus disse: só há um que é bom, é Deus. Então o que Jesus está dizendo para ele é o seguinte: se eu sou bom, então eu sou Deus, como de fato ele é. E como Deus eu te digo, agora Jesus vai usar a autoridade divina dele. Ele diz para o rapaz: vá, venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres. Depois venha e siga-me. Colocou ele numa situação difícil. Era a hora dele demonstrar quem ele amava mais, se amava Deus ou se ele amava seu próprio dinheiro. E ele se recusou, porque ele não amava a Deus de todo o seu ser. Se ele o amasse, ele teria obedecido. Portanto, ele quebrou a lei. E ao quebrar a lei no mandamento, você se torna culpado de todos, conforme nós temos visto. O apóstolo Paulo fala de novo aqui em Gálatas 5. De novo lhes digo que quem quebra a lei de um ponto se torna culpado de ter quebrado toda a lei. Quando nós tentamos nos justificar diante de Deus pela lei, ou por regras, ou por desempenho pessoal, ou esforço pessoal, nós sempre quebramos a lei de Deus e nos tornamos culpados. Agora, quando nós recebemos a graça, entendemos que somos amados por Deus, independente de nossas obras. Independe das minhas obras para Deus me amar. E porque Ele nos ama, nós o amamos. A Bíblia diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele me ama, independente das minhas obras, independente do que eu faça. Então nós fazemos a vontade de Deus porque nós o amamos baseado em seu amor, em sua graça. Porque Ele nos amou primeiro. E não por mera obediência a um código de leis ou regras que não conseguimos cumprir. A gente tenta, mas não consegue. Então esta é a primeira liberdade que nós temos. Cristo nos libertou para amar a Deus. Em segundo lugar, nós somos livres para amar o próximo. Paulo diz aí nos versículos 13, finalzinho, e 14, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Veja, novamente, não é uma liberdade para fazer qualquer coisa que eu queira. Não é uma liberdade para viver segundo a carne. Ok? Não é isso que é a liberdade cristã. E se você tem interpretado a liberdade cristã dessa maneira, você não entendeu nada da mensagem da Escritura. Vocês foram chamados para a liberdade, mas é liberdade para não ceder à tentação. É liberdade para não deixar que o pecado domine a minha vida. É liberdade para fazer o que agrada a Deus. Ou seja, liberdade em Jesus Cristo. Liberdade da lei, liberdade da escravidão da lei. Porque essas coisas não podem tornar você justo diante de Deus. Então a liberdade não é uma liberdade para eu ceder às indulgências da minha carne, qualquer coisa que eu possa desejar fazer, segundo a carne, ok? É liberdade para não fazer as coisas que antes a carne me forçava a fazer. Antes eu era dominado pela carne. Mesmo que eu não quisesse fazer, eu acabava fazendo. Quantas vezes você não queria pecar e você pecava? Porque você estava dominado pela carne. Agora Paulo diz assim: não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, a chave real é o amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. Paulo diz assim, olha, aí no versículo 14, toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. A graça de Deus nos capacita a amar o próximo. Gente,
Eu sempre digo aqui, né? Tem próximo que é mais fácil de você amar, não é verdade? Tem próximo que é... Poxa, a pessoa é um doce, né? Essa pessoa é um doce, é tão fácil amá-la, né? Amar a Marta, por exemplo, é fácil. Né? Tem próximo que é mais fácil amar. Mas tem próximo que a gente procura não manter tão próximo. É verdade ou não é? Porque você sente mais dificuldade em amar aquela pessoa. Essa aí pode ir lá para o seu livrinho de anotações, né? Tem próximo que é mais fácil amar, mas tem próximo que a gente procura não manter tão próximo. Porém, a graça de Deus nos capacita a amar esse próximo também. Ele é uma pessoa difícil. Mas eu o amo. Por quê? Porque eu tenho a graça de Deus. E Jesus disse que, na verdade, esses são os 2 maiores mandamentos. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de toda a tua força. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, se Deus me manda fazer, Ele mesmo me capacita pela graça para que eu ame esse meu próximo. Agora, a gente precisa entender o que é amar o próximo. Amar o próximo não é aceitar tudo que a pessoa faz. Ok? Nem concordar com ela em tudo. Nós vivemos em dias do politicamente correto. Se Jesus fosse politicamente correto, Ele não teria morrido pelos nossos pecados. Porque o politicamente correto diz assim, não, todo mundo está certo, tem que haver tolerância, a gente tem que... Blá, 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 todo tem pecado. Se Jesus fosse politicamente correto, Ele não teria morrido pelos nossos pecados, porque não teria por que morrer. Não é verdade? Então, na definição de um antigo professor de teologia, amar é aceitar o próximo, mesmo que ele não seja amável. E aceitar o próximo, mesmo que ele não seja amorável. Isso é um desafio que nós não conseguimos cumprir. O povo judeu não conseguia cumprir sob a lei. Nós também não conseguimos cumprir a nossa própria força, mas com a graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, eu posso amar o meu próximo como a mim mesmo, mesmo que ele não seja amável, mesmo que ele não seja amorável. Então, aceitar a pessoa, amar é aceitar a pessoa, e não aceitar todas as suas ações. Jesus amava as prostitutas. Jesus amava os adúlteros, mas ele não concordava com o seu estilo de vida. O que foi que ele disse para a mulher adúltera? Vá e não peque mais. Isto é amor. Eu amo você, independente de quem você é. Porém, Jesus, na sua condição de Deus, ele disse, você não peque mais, eu não concordo com o seu estilo de vida. Okay? Agora, se eu me esforçar para amar o próximo, eu vou falhar. Não é? Porque, como nós dissemos na vez passada, nós somos ensinados o dá cá, toma lá, não é? Você me trata bem, eu te trato bem. Você é legal comigo, eu sou legal com você. Você pisa na bola comigo, eu piso na bola com você. Não é assim? Porém, se eu permitir que o Espírito de Deus, que me dá a graça de Deus, trabalhe em minha vida, se eu me submeter ao Espírito, eu vou amar o próximo. E sou capaz de amar até mesmo os meus inimigos. É o mandamento de Jesus. Não é para amar só os amigos, é para amar também os inimigos. Mas eu não sou capaz, não sou mesmo. Mas quando eu me submeto ao Espírito, Ele me capacita para amar até mesmo os inimigos. Então eu sou liberto, sou livre para amar a Deus, para amar o próximo. E, em último lugar, eu sou livre para servir a Deus. Agora eu sirvo a Deus. Não do jeito que a lei queria que eu servisse. A lei diz assim, olha... Você quer agradar a Deus, você tem que cumprir tudo que está escrito na lei. Se você não cumprir tudo que está escrito na lei, você é maldito. Se você é maldito, você é condenado à morte. Você vai ser eternamente separado de Deus. Malditos. Mas agora Jesus me libertou da lei. Ele me libertou do jugo da lei. Então agora eu sirvo a Deus. Porém, a minha maneira de servir a Deus agora é diferente. Não é pela maneira da lei. A lei me obrigava. A lei dizia que eu tinha que fazer. Agora eu sirvo a Deus voluntariamente. Esta é a diferença. Vou lhe dar um exemplo na Bíblia. Quem se lembra aqui da história do filho pródigo? Para quem não conhece, né? Um menino que saiu de casa. O pai tinha 2 filhos, e o menino mais jovem chegou e falou para o pai, pai, eu quero a minha parte da herança. O pai, creio eu, muito a contragosto, deu-lhe a parte da herança, que era dele, e ele foi embora pelo mundo. E saiu e gastou com os amigos, gastou nas noitadas, gastou com mulheres, até ficar sem nada. E você sabe, quando você fica sem nada, seus amigos também vão embora, né?
Tem amigos que são amigos. Tem amigos que são só interessados no que você tem. E ele ficou sozinho. E ele foi cuidar de porcos. E o porco era um animal imundo para os judeus. Cuidar de porcos é a pior coisa que você poderia fazer naquela cultura. E ele foi lá cuidar dos porcos. E ele diz que, a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada para comer. E ele desejava comer a comida dos porcos. Olha só. Lá naqueles dias, a Bíblia diz que ele tentava comer as bolotas, queria comer as bolotas que davam aos porcos. Se fosse lá em Minas Gerais, era lavagem mesmo, né, gente? E ele ficou naquela situação terrível ali, sofrendo, até que um dia ele caiu em si, a Bíblia diz. E ele disse para si mesmo, sabe de uma coisa? Os empregados da casa do meu pai, os trabalhadores da casa do meu pai, eles vivem melhor do que eu. Então eu vou me levantar e vou ter com meu pai e vou dizer, pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Olha o pedido dele. E ele foi. E a Bíblia diz que ele foi com aquela intenção. Porém, quando ele ainda estava a certa distância de casa, eu imagino que ele morava numa fazenda ali em Minas Gerais, alguma coisa assim. Você já vai saber por quê. O pai o vê lá na porteira. Quem conhece porteira? Quem sabe o que eu estou falando? Os mineiros sabem, né? E aí o pai o vê atravessando o bata-burro. Quem sabe o que é bata-burro? Né? E o reconhece. Quem não é mineiro talvez não saiba, né? Aí ele diz assim, a Bíblia diz, Jesus diz assim, quando o pai o viu ainda longe, imagina um rapaz mal vestido, maltrapilho, todo sujo, né? Cheirando a porco, cheirando a chiqueiro. O pai o viu, correu para ele e o abraçou. E o recebeu. E chamou os outros que estavam por ali, os empregados, e falou para eles, olha, tragam aí a melhor roupa para o meu filho, tragam sandálias novas, sapatos novos para ele. E pegou o seu anel e colocou no dedo dele. E ele vira para os amigos, para os empregados, e diz assim, este meu filho estava morto e reviveu. Mas o filho, o que o filho faz? Pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, já não sou digno de chamar do seu filho, por favor, me trata como um dos seus trabalhadores. Ele fala, de jeito nenhum, você é meu filho, por isso estou pondo a roupa nova, estou lhe dando o meu próprio anel, estou colocando sandálias novas nos seus pés, você está restaurado. E é aquela festa, e o pai fala assim, olha, agora você vai entender por que ele era mineiro, traga o novilho cevado, traga o novilho gordo, que nós vamos fazer aqui uma carne assada para o meu filho, porque ele estava morto, ele reviveu, ele estava perdido, ele foi achado, e eles foram lá e buscaram a carne, talvez fosse argentino também, né? Não sei. Aí, vai lá, né, porque é Argentina, delícia. Aí ele sei que ele manda fazer lá aquele assado, e nisso chega o filho mais velho, aquele que ficou em casa, que ficou com o pai, que foi fiel ali, todos aqueles tempos, todos aqueles anos, e agora ele chega e ele vê aquela festa, aquele alvoroço, e ele pergunta para um dos empregados do pai, o que está acontecendo? E ele fala assim, olha, foi o seu irmão que voltou para casa, e seu pai mandou matar o novilho cevado, mandou fazer um churrascão aí para recebê-lo de volta. O filho fica muito zangado, e ele vai lá para o pai, e ele diz para o pai, que ele o servia como um empregado. Preste atenção. Olha as palavras dele, ele fala assim, há tantos anos que te sirvo. Você fala assim para o seu pai? Há tantos anos que te sirvo. A tradução da NVI diz assim, eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Uau! Tem gente que serve a Deus assim, por obrigação. Há tantos anos eu trabalho para ti, há tantos anos eu sou teu escravo. Será que é isso que Deus quer de nós? A lei diz que sim, mas a graça diz que não. Há tantos anos que eu te sirvo, eu sou teu empregado. Esse meu irmão aí, ó, ele foi embora lá para o mundo, ele fez o que ele queria, ele acabou com todo o dinheiro, torrou lá nas noitadas, com as bebedeiras, com a mulherada. E agora ele volta, o senhor faz a festa para ele, e eu que te sirvo. Eu que sou teu escravo. Tu nunca me deste nem sequer um cabrito. Olha a resposta do pai para ele. Era para o pai dar uma bronca, se fosse eu, já dava aquela bronca, né? Sapecada nele, mas o pai falou assim, meu filho. Olha que palavra linda. Meu filho, tu estás sempre comigo. Tudo que é meu
é teu. Esse é o verdadeiro relacionamento de pai e filho. Tudo que é meu, é teu. Este irmão mais velho não entendeu a dimensão de ser filho. E há muita gente na igreja assim hoje, que está na posição de escravo. Está servindo porque sente a obrigação de servir. Mas eu sou filho. Eu perguntei aqui da semana passada e volto a perguntar. Quando seu filho quer falar com você, ele tem que fazer um protocolo? Ele tem que pegar uma senha? Ele tem que entrar na fila para falar com você? Ele tem que chegar para você e te tratar como se você fosse um juiz de direito, excelentíssimo senhor papai, meritíssima mamãe. Não, o filho tem liberdade. O filho faz porque ele quer agradar o pai. Claro que ele reconhece o pai como uma figura de autoridade, mas ele faz porque ele quer agradar o pai. E é assim que Deus quer que nós sejamos. Nós somos libertos por Jesus para servi-lo voluntariamente, para ser servo voluntário. Eu quero concluir contando algo da Bíblia para vocês. Está no livro de Levítico, está no livro de Deuteronômio. Nos tempos da lei era permitido que o hebreu se vendesse como escravo. Às vezes ele tinha uma conta, uma dívida muito alta, e ele não podia pagar, e ele podia se vender como escravo por 7 anos. Ok? Porém, embora ele fosse escravo, ele tinha que ser tratado com amor e respeito. Inclusive, quando chegasse o 7º ano, ele tinha que ser liberto. E quando ele era liberto, ele tinha direito a levar comida, provisões e animais. Olha que coisa maravilhosa, né? Já tinha FGTS naqueles dias. E ele levava aquelas coisas. Ele tinha que ser tratado, lembre-se bem, tinha que ser tratado com amor, com carinho, e no final ainda levava algumas coisas. Porém, se aquele escravo que serviu durante 7 anos ao seu senhor, durante aqueles 7 anos se afeiçoasse a ele, e no final dos 7 anos ele dissesse assim, olha, eu não quero ir embora. Eu sei que eu tenho direito, mas eu não quero ir. Agora eu quero ser servo, mas servo voluntário. Olha que coisa linda, né? Aí ele chamava o seu senhor, os dois iam até a porta da cidade, lembra que as cidades eram muradas naquela época? Então eles iam lá na porta da cidade, reuniam-se os anciãos da cidade, e ali ele fazia uma declaração de amor ao seu senhor. Ali ele confirmava diante de toda aquela gente, todas aquelas testemunhas, que ele queria continuar como servo. Porém, servo voluntário. Ele se voluntariava para continuar como escravo. Então os anciãos traziam uma sovela. Quem sabe o que é sovela? Olha para o seu cinto. Está vendo esse furinho que tem aí? Foi feito por uma sovela. Talvez alguns de vocês já tenham visto, mas não saibam o que é. E eles pegavam aquele tipo um pregozinho assim, né? Coloca ali, bate, um pino. Bate, faz o furo. E eles pegavam e furavam a orelha daquele escravo. Hoje tem muito homem de orelha furada aí, né? Mas naquele dia furava a orelha para significar que ele voluntariamente iria servir o seu Senhor. Olha que coisa linda, não? Sou livre, mas eu me voluntario para ser servo. Amém? Nós somos livres por Jesus para ser servos voluntários. E lá no Salmo 40, Davi está dizendo assim para Deus, Senhor, tu não queres holocaustos e sacrifícios. Lembra que ele vivia sob a lei. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Tinha que apresentar o sacrifício. Ele falou, tu não queres isso não é. Ele entendeu que isso não era mais importante. Tu não queres sacrifícios, tu não queres holocaustos, tu não queres essas coisas aí, porque tem muita gente fazendo holocausto, sacrifício, religião, boas obras, só por ritual. Tu não queres isso. Aí ele diz assim, a minha orelha furaste. Que coisa linda, não? Ele diz, a minha orelha furaste. Ou seja, eu, Davi, me apresentei voluntariamente a ti para te servir. Ele, claro, ele está usando uma linguagem figurada. Tu furaste a minha orelha. Então, a partir de agora eu sou servo voluntário. Nossa, que coisa linda. Jesus nos libertou para ser servos de Deus, para servir a Deus, mas para servir como
ser servos voluntários. Amém? Eu quero encerrar com a palavra de Romanos, onde Paulo diz assim, olha, mas agora, vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade. Lembra que eu falei sobre isso? Você agora está na graça, vai levar à santidade. O seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Incline sua cabeça, feche os seus olhos. Você está livre. Você está livre, você é liberto. Você já foi liberto por Jesus? Você foi liberto do domínio do pecado ou o pecado ainda te domina? Você quer fazer as coisas para agradar a Deus, mas Deus não consegue, porque você está tentando fazer na sua própria força. Porque você é escravo do pecado, você não consegue. Deixe Jesus te libertar nesta noite. Convide Jesus para vir à sua vida e te libertar do domínio do pecado. Deixe que a graça de Deus invada a sua vida nesta noite. E você será livre do domínio do pecado. Segundo, você está livre para amar a Deus? Você realmente ama a Deus ou você está como aquele jovem rico, tentando fazer coisas para ganhar o favor de Deus? Você está tentando se justificar pela lei, pelas boas obras, pela religião. E eu disse semana passada que a religião é o pior inimigo da graça. Você está como aquele jovem rico. Talvez você não tenha dinheiro, mas talvez você tenha outro Deus no seu coração, ocupando o lugar que deveria ser de Deus. Você está livre para amar o próximo. Eu não consigo amar. Não, você não consegue amar na sua própria força. Nunca vai conseguir. Mas quando você se submete ao Espírito, Ele o capacita para que você possa amar até mesmo os seus inimigos. E você está servindo a Deus por amor? Você está servindo a Deus voluntariamente? Ou você se sente na obrigação de servir a Deus? Deus quer o coração voluntário. O salmista Davi também escreveu sobre isso no Salmo 51. Cria em mim, Deus, coração voluntário, coração disposto. Eu vou orar. E se você precisa ter um encontro com Jesus nesta noite, peça, Jesus, entra na minha vida e me liberta do domínio do pecado. Se você está tentando se esforçar para amar a Deus, diz, Deus, Espírito de Deus, entra na minha vida e me capacita para amar a Deus. Se você não está conseguindo amar o seu próximo, o Espírito de Deus entra na minha vida e me capacita para amar o meu próximo. E se você não consegue servir a Deus voluntariamente, por amor, peça a Ele também, me liberta, Senhor. E me dá a tua graça para que eu possa te servir voluntariamente. Não quero ser como aquele irmão do filho pródigo, mas quero te amar de coração, te servir porque te amo, te servir voluntariamente. Faça a sua própria oração, peça a Ele, peça a Jesus, peça a Deus para fazer esta obra do seu coração. E Senhor, nós oramos agora, por todos quantos ouvimos a tua palavra. E se há áreas das nossas vidas, Senhor, que precisamos submeter ao Espírito Santo, conforme vimos nesta noite, nós te pedimos agora que o Espírito de Deus venha aos corações, trazendo vida, e vida com abundância, trazendo libertação, enchendo com a graça de Deus. Precisamos entender que jamais poderemos agradar a Deus pelo nosso próprio esforço pessoal, pela nossa própria ação, pelo nosso próprio desempenho, mas unicamente em Cristo. E Senhor, se alguém aqui ainda não confessou a Jesus como Salvador, dá-lhe agora, Senhor, a tua salvação. Se você está aqui nesta noite e não confessou Jesus Cristo como seu Senhor, peça a Ele agora, Senhor, eu quero te confessar como meu Senhor e Salvador. Diga isso a Ele. E Senhor, também ajuda-nos a entender essa dimensão de que agora nós podemos te amar, Senhor. Colocar o Senhor em primeiro lugar, amar-te de todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso entendimento e toda a nossa força. Não na nossa própria força, mas pelo Espírito Santo, que vem ao nosso coração e nos capacita. E se há pessoas aqui, Senhor, que precisam descobrir ou redescobrir essa dimensão do primeiro amor,
do amor a Deus em primeiro lugar. Faz isto agora nos seus corações, pelo Espírito, Senhor. Porque é somente pelo Teu Espírito, pela Tua graça, que estas coisas se tornam possíveis. Se há pessoas aqui com problemas da área do amor ao próximo, Senhor, liberta nesta noite, para que possam amar o seu próximo também, conforme a Tua palavra ensina, amá-lo como nos amamos a nós mesmos. Ajuda-nos a entender que se tentarmos amar o próximo, vamos falhar. Se nos esforçarmos para amar o próximo, vamos falhar. Mas se permitirmos que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, se nos submetermos ao Espírito Santo, aí sim vamos amar o próximo, e até mesmo o nosso inimigo. E se há pessoas aqui, Senhor, que ainda não entenderam também, que o Senhor quer servos, mas servos voluntários, que fazem as coisas porque Te amam. Toca agora, Senhor, seus corações. Toca o coração destas pessoas, Senhor, para que entendam que o Senhor não quer que a gente faça como o irmão do filho pródigo. Te sirvo, trabalho como escravo a Teu serviço, e não tenho nada, mas Tu nos consideras como filhos, e Tu nos dizes, tudo que é meu é Teu. Possamos entender essa dimensão, de como filhos, Te servimos, mas voluntariamente. Te servimos porque Te amamos, e Te amamos porque Tu nos amaste primeiro. Senhor, simbolicamente falando, figurativamente falando, trazemos a Ti a nossa orelha nesta noite para Tu furares. E fazemos a oração de Davi que disse, holocausto não quiseste, sacrifício não quiseste, porque estas coisas não valeriam para nada. Furaste a minha orelha. Senhor, estamos aqui, nos submetemos a Ti, voluntariamente. Fura a nossa orelha, toma as nossas vidas, porque nós Te amamos, Senhor. E é assim que queremos viver, Te amando e Te servindo por amor, por causa de quem Tu és, e não por algo que Tu exiges. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. E se você fez esta oração, diga amém. Amém.